Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro. Agora eu não vou errar não, hein? Que a gente teve que voltar, agora eu vou acertar. Sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. É muito programa, Maria de Fátima Miranda. Você olhou pra minha cara. Debate na Ria, analisando os fatos. Tem o que é o espiritismo, mas agora a gente acertou, que a gente fez aí o nosso amigo voltar ali. Mas o programa é o Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. E estamos aqui caminhando já, terminando o livro. A gente talvez não termine hoje, mas no próximo programa, ou talvez daqui a 2 programas no máximo, a gente termina o livro. Tá todo mundo chorando, deprimido, que está acabando. Mas o Paulo Renato tem uma boa notícia para todos vocês. O que acontece quando termina, Paulo Renato? Recomeça. Começa tudo de novo. E a gente lê, relê, lê de novo. E como diz Allan Kardec, a gente ainda não lograremos nessa encarnação aprender tudo que contém aqui as obras espíritas. É como nos ensina a doutrina espírita, que a morte não é o fim, é um recomeço, ou uma continuidade daquilo que iniciamos aqui muitas vezes. Então é isso, seja bem-vindo Paulo Renato, seja bem-vinda Maria de Fátima Miranda, a assustada. Que Jesus nos conduza. Já está refeita, já, graças a Deus. Ela está assustada, Paulo Renato. Mas vamos lá. Vamos aqui, ó, estamos num capítulo, né? Lá no finalzinho do Livro dos Médiuns, capítulo 31. Capítulo que trata sobre as dissertações espíritas, e estamos lendo aí o tópico das comunicações apócrifas, comunicações falsas. Precisamos atentar com muito cuidado tudo aquilo que vem do plano espiritual, e por isso Kardec dedicou aí encerrar o Livro dos Médiuns, nos chamando a atenção de que precisamos tomar cuidado na avaliação daquilo que vem dos espíritos, seja qual for o médium. O próprio Chico Xavier, Divaldo Franco sempre colocaram isso, que tudo que vinha através da sua mediunidade era analisados. Quando o Divaldo Franco recebeu a série psicológica de Joana de Ângeles, ele submeteu a psiquiatras, a psicólogos, a pesquisadores, para verificar se aquilo estava coerente, se aquilo estava condizente com o que era dito, né, nessa ciência da psicologia, da psiquiatria, o que foi confirmado por diversas pessoas. E aí sim, depois disso, o Divaldo começou a publicar a série psicológica da Joana de Ângeles. Isso não foi falta de respeito com o espírito Joana de Ângeles. A própria Joana de Ângeles deve ter gostado dessa iniciativa, porque os espíritos querem exatamente isso, que o médium seja criterioso ao levar a público uma obra que venha dos espíritos. É interessante considerar aí que quando se fala que comunicações falsas, não quer dizer que a comunicação caiu naquilo que nós chamamos de animismo, que não houve uma comunicação espiritual, né? Houve a comunicação espiritual, com certeza, isso. Mas ela é desprovida, até análises futuras, ela é desprovida de autenticidade no que diz respeito à personalidade que fez a assinatura, né? Então, é apócrifa nesse sentido. Não se pode garantir a autenticidade dessa personalidade, da personalidade que assinou com esse ou aquele nome. Mas a comunicação espiritual em si, ela com certeza foi verdadeira. É isso aí. Vamos lá então. Hoje vamos ler mais uma mensagem aqui apócrifa, e que foi assinada pelo espírito Vicente de Paulo, né? Que na verdade não era Vicente de Paulo. Algum espírito se passando por Vicente de Paulo para enganar. Ou era um outro Vicente de Paulo que não aquele que nós conhecemos. Santificado pela igreja, né? Exatamente. São Clemente XII.
É isso aí. Então vamos ver aqui que mensagem é essa, uma mensagem curtinha, e logo após nós lermos a mensagem, nós vamos trazer o esclarecimento de Kardec, mostrando o porquê essa mensagem não pode ser atribuída a São Vicente de Paulo. A mensagem diz o seguinte, vamos prestar atenção nela para ver se nós conseguimos perceber os possíveis equívocos. Diz a mensagem: não se pode mudar de religião quando não se tem uma que possa ao mesmo tempo satisfazer ao senso comum e à inteligência que se tem, e que possa sobretudo dar ao homem consolações presentes. Não se muda de religião, cai-se da inépcia e da dominação na sabedoria, na liberdade. E na liberdade. Ide, pequeno exército nosso, ide e não temais as balas inimigas. As que vos hão de matar ainda não foram feitas. Se estiverdes sempre do fundo do coração na senda do Senhor, isto é, se quiserdes sempre combater pacificamente e vitoriosamente pelo bem-estar e pela liberdade. Então, lendo uma mensagem como essa, né, ele fala aí da questão de combater pacificamente e tal. Vamos ver qual é a análise de Kardec. Ele diz o seguinte: quem reconheceria São Vicente de Paulo por esta linguagem, por estes pensamentos desalinhavados e baldos de senso? Que significam estas palavras? Não se muda de religião, cai-se da inépcia e da dominação na sabedoria e na liberdade. Com as suas balas que ainda não estão feitas, muito suspeitamos que esse espírito é o mesmo que acima assinou Napoleão. Então um espírito aí que, né, foi trocando de nomes para tentar induzir os companheiros ao erro. Então agora vamos já dar sequência aí na mensagem de número 33, pedir ao Paulo Renato aí para ler, e depois Maria de Fátima Miranda tecer os comentários. Filhos da minha fé, cristãos da minha doutrina esquecida pelos interesses das ondas da filosofia dos materialistas, segui-me no caminho da Judéia, segui a paixão da minha vida, contemplai meus inimigos agora, vede os meus sofrimentos, meus tormentos e meu sangue derramado. Filhos espiritualistas da minha nova doutrina, estai prontos a suportar, a afrontar as ondas da adversidade, os sarcasmos de vossos inimigos. A fé caminhará sem cessar, seguindo a vossa estrela, que vos conduzirá ao caminho da felicidade eterna, tal como a estrela conduziu pela fé os magos do Oriente à manjedoura. Quaisquer que sejam as vossas adversidades, quaisquer que sejam as vossas penas e as lágrimas que houverdes derramado nessa esfera de exílio, tomai coragem, ficai persuadidos de que a alegria que vos inundará no mundo dos espíritos estará muito acima dos tormentos da vossa existência passageira. O vale de lágrimas é um vale que há de desaparecer para dar lugar à brilhante morada de alegria, de fraternidade e de união, onde chegareis pela vossa boa obediência à santa revelação. A vida, meus caros irmãos, nessa esfera terrestre, toda preparatória não pode durar senão o tempo necessário para viver bem preparado para essa vida que não poderá jamais acabar. Amai-vos, como eu vos amei e como vos amo ainda. Irmãos, coragem, irmãos. Eu vos abençoo, no céu vos espero. Assinada como Jesus. Vamos ler. Aproveita e lê a outra, porque também está com Jesus, né? E a nota engloba as duas. Tá. Nessas brilhantes e luminosas regiões, onde o pensamento humano mal pode chegar o eco de vossas palavras e das minhas, veio tocar o meu coração. Ó, de que alegria me sinto inundado, vendo-vos a vós, continuadores da minha doutrina. Não, nada se aproxima do testemunho dos vossos bons pensamentos.
Vede, filhos, a ideia regeneradora lançada por mim outrora no mundo, perseguida, detida um momento, sob a pressão dos tiranos, vai doravante, sem obstáculos, iluminando os caminhos à humanidade, por tanto tempo mergulhada nas trevas. Todo sacrifício, grande e desinteressado, meus filhos, cedo ou tarde produzirá frutos. Meu martírio vô-lo provou, meu sangue derramado, pela minha doutrina salvará a humanidade e apagará as faltas dos grandes culpados. Sede benditos vós que hoje tomais lugar na família regenerada. Ide, coragem, filhos. Jesus. Nota. Indubitavelmente, não há de mal, nada há de mal nessas duas comunicações. Porém, teve o Cristo alguma vez essa linguagem pretensiosa, enfática e empolada? Faça-se a sua compreensão com a que citamos acima, firmada pelo mesmo nome, e ver-se-á de que lado está o cunho da autenticidade. Todas essas comunicações foram obtidas no mesmo círculo. Nota-se no estilo um certo tom familiar, idêntico torneio de frases, as mesmas expressões repetidas com frequência, como, por exemplo, ide, filhos, e etc., onde se pode concluir que é o mesmo Espírito que as deu todas, sob nomes diferentes. Entretanto, nesse círculo, aliás consciencioso, se bem que um tanto crédulo demais, não se faziam evocações nem perguntas. Tudo se esperava das comunicações espontâneas, o que, como se vê, não constitui certamente uma garantia de identidade. Com algumas perguntas um pouco insistentes e forradas de lógica, teriam facilmente reposto esse espírito no seu lugar. Ele, porém, sabia que nada tinha a temer, porquanto nada lhe perguntavam e aceitavam sem verificação e de olhos fechados tudo o que ele dizia. Ele dá uma nota aqui, veja-se o número 269. Considerações gerais. Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado, isto é, vir por evocação. Pensam algumas pessoas que todos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito e ser preferível que se espere aquele que queira comunicar-se. Fundam-se em que, chamando determinado espírito, não podemos ter a certeza de ser ele quem se apresente, ao passo que aquele que vem espontaneamente, de seu moto próprio, melhor prova a sua identidade, pois que manifesta assim o desejo que tem de entreter conosco. Em nossa opinião, isso é um erro. Primeiramente, porque há sempre em torno de nós espíritos, as mais das vezes, de condição inferior, que outra coisa não querem senão comunicar-se. E, em segundo lugar, e mesmo por esta última razão, não chamar a nenhum em particular é abrir a porta a todos os que queiram entrar. Numa assembleia, não dar a palavra a ninguém é deixá-la livre a toda a gente, e sabe-se o que daí resulta. A chamada direta de determinado espírito constitui um laço entre ele e nós. Chamamo-lo pelo nosso desejo e opomos assim uma espécie de barreira aos intrusos. Sem uma chamada direta, um espírito nenhum motivo terá muitas vezes para vir confabular conosco, a menos que seja o nosso espírito familiar. Cada uma destas duas maneiras de operar tem as suas vantagens e nenhuma desvantagem haveria, senão na exclusão absoluta de uma delas. As comunicações espontâneas inconveniente nenhum apresentam quando se está senhor dos espíritos e certo de não deixar que os maus tomem a dianteira. Então, é quase sempre bom aguardar a boa vontade dos que se disponham a comunicar-se, porque nenhum constrangimento sofre o pensamento deles e dessa maneira se podem obter coisas admiráveis. Entretanto,
pode suceder que o espírito por quem se chama não esteja disposto a falar, ou não seja capaz de fazê-lo no sentido desejado. O exame escrupuloso que temos aconselhado é, aliás, uma garantia contra as comunicações mais. Nas reuniões regulares, naquelas, sobretudo, em que se faz um trabalho continuado, há sempre espíritos habituais que a elas comparecem sem que sejam chamados, por estarem prevenidos em virtude mesmo da regularidade das reuniões. Tomam, então, frequentemente a palavra de modo espontâneo para tratar de um assunto qualquer, desenvolver uma proposição ou prescrever o que se deva fazer, caso em que são facilmente reconhecíveis, quer pela forma da linguagem, que é sempre idêntica, quer pela escrita, que por certos hábitos que lhes são peculiares. Desse item 269, o que fica bem evidente para nós é a parte onde ele diz que então é quase sempre bom aguardar a boa vontade dos que se dispõem a comunicar-se, não é? Para não haver indução ao médium com o nome do evocado, não é? E nenhum constrangimento ao espírito que está sendo solicitado e de repente não pode estar ali. Ele mostra aqui essa questão da aceitação de tudo aquilo que provém do mundo espiritual. Sim. Então ele fala que um dos erros, um dos enganos que nós cometemos nessa relação com o mundo espiritual, especificamente no que diz respeito às mensagens recebidas, é não levantar questionamentos sadios, questionamentos... Reflexão, né? Em torno da mensagem. É justo, e os benfeitores que dão as mensagens, o que eles mais querem é que nós compreendamos o sentido da mensagem, o seu conteúdo. E o objetivo, né? A finalidade dela. Se eles percebem que as nossas perguntas têm essa finalidade de compreender algo que para nós ficou obscuro na mensagem, eles não se importam e até se sentem felizes que nós levantemos alguns questionamentos sobre ela, porque eles percebem que nós estamos tentando apreender o valor ali contido. Mas, de uma forma geral, a nossa prática nos dias de hoje que a gente observa é não questionar aquilo que vem do mundo espiritual, as comunicações recebidas, especialmente nas reuniões mediúnicas, chamadas mediúnicas, em que o espírito fala e muito raramente alguém lê e comenta a mensagem. Sim. Em qualquer outro Analisa, dia. Não é? Em estudo, sempre em estudo. Porque foi isso que Kardec fez. O método que ele usou foi da análise, da observação, do questionamento. Não precisa, não é necessário que se leia na hora de receber. Sim. Porque às vezes a reunião não propõe isso, né? Não permite isso. O tempo e até a vibração do acolhimento dos desencarnados naquela hora. Mas aqui, enquanto você estava comentando, nós estávamos lembrando do João Evangelista, que está lá no Evangelho também. Kardec chegou a selecionar essa mensagem dele. Não creiais em todos os espíritos, vede primeiro se os espíritos são de Deus. São os falsos profetas na erraticidade. É justo, porque, como diz Kardec, a gente sempre lembra aqui que a humanidade desencarnada ela faz parte, ela existiu na condição de humanidade encarnada. Sim. Então, a morte por si mesma não transforma santos em demônios, nem demônios em santos. É verdade. E muitas vezes determinados preconceitos ou conceitos estão tão enraizados em nossa alma que mesmo diante da realidade do mundo espiritual, nós não declinamos, nós não abrimos mão imediatamente daqueles nossos preconceitos, daquelas nossas ideias que muitas vezes sustentamos durante muitos anos na existência. Vivemos sobre aquelas ideias e não é fácil se livrar delas, transformá-las de uma hora para outra, porque tem a questão da ambientação emocional. E muitas dessas ideias, elas sustentaram as nossas vivências e de alguma forma o nosso controle emocional. Abrir mão de determinadas verdades vividas por tanto tempo, às vezes, é nos colocar
numa situação emocional desconfortável, em que não conseguimos compreender a mensagem futura, né, a mensagem mais libertadora, mais ampla, e já não conseguimos mais nos sustentar da mensagem na informação, na cultura, digamos, que nos sustentava antes. Então ficamos naquele limbo em termos de compreensão. Temos que abandonar determinados vícios culturais, né, determinados preconceitos, e ao mesmo tempo, às vezes, não conseguimos uma visão mais clara de uma mensagem nova, embora seja mais nobre. Então, tudo na vida é preparação, é continuidade, prolongamento. O aprendizado não se dá de um dia para o outro, e não vai ser de um dia para o outro que nós vamos mudar as nossas ideias. É preciso irmos nos ambientando em ideias novas ou com ideias novas, de forma que um dia elas possam fazer parte da nossa estrutura mental com tanta naturalidade que nós não vamos nem perceber efetivamente em que momento a mudança de conceitos foi estabelecida em nós. Nós passaremos a viver com as ideias novas sem nenhum prejuízo para o nosso psiquismo, para a nossa mente, para as nossas emoções. Então, todas as vezes que tentamos violentar o próximo nas suas convicções, fazê-lo crer com os nossos argumentos, em muitas situações é levá-lo, possível que nós o levemos a algum desconforto espiritual. No mínimo, uma instabilidade qualquer, porque ele não pensa na caixinha da nossa mente, não é? Então, até a pessoa se restabelecer, às vezes causa um prejuízo que poderia muito bem ser evitado. Mas é importante essa análise dessas mensagens. Nós já falamos aqui várias vezes que nós, por nós mesmos, fica difícil estabelecer a verdade para esse tipo de comunicação. São Vicente, Napoleão e tantos outros. Kardec tinha toda uma maturidade, né? Uma cultura acadêmica. Sim, e todo um conhecimento, porque estava no momento em que ele estava ali vivendo e as pesquisas dele. Agora, uma das coisas que nós refletimos é que nós que estamos nos interessando no estudo da doutrina, quando se trata dessas situações especificamente, vale a pena exercitarmos isso entre os encarnados. Porque se você desenvolve certos critérios na vida de relação, você vai consolidando essa atenção, já vai desenvolvendo esse bom hábito, não é? E às vezes a gente conversa isso em grupo e nem todo mundo compreende. O médico, foi outro dia que nós estávamos conversando, que o ideal, quando ele nos pede para analisar, pesquisar, refletir, não é a vida do outro, não é? Então, eu tive a oportunidade de lidar com um amigo, logo que eu comecei a estudar a doutrina, ele já está desencarnado, e ele tinha muito esse critério de não ficar querendo se informar muito da vida dos outros. E ele dizia, ele colocava até o Divaldo, que o Divaldo falava assim: olha, da vida do outro, o que ele não me contar, eu não estou interessado em saber. Não é? Mesmo porque quando ele está contando no atendimento fraterno, os espíritos já ajudam a fazer a filtragem, porque ele está contando o que ele sente, a história às vezes é outra, e são hábitos que a gente já vai desenvolvendo na vida de relação enquanto encarnados, facilita essa realidade com o desencarnado. E com isso chegamos ao final de mais um programa Luz na Penumbra, com estudos do Livro dos Médiuns, agradecendo a Maria de Fátima Miranda, ao Paulo Renato, a todos vocês que nos acompanharam em mais um programa. Estamos quase encerrando aí o livro. Só falta uma mensagem. Falta só uma mensagenzinha. No próximo programa nós encerramos e talvez já até podemos dar início ao recomeço. É a introdução do Livro dos Médiuns. A introdução do Livro dos Médiuns. Então, até lá, muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira,
para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos. Muito bom estar com vocês na Rádio Rio de Janeiro. Eu, Amaury Santos, e o meu amigo Astênio Evangelista de Oliveira. Muito bom estar com vocês. Vamos dar continuidade. Astênio vai ler o último parágrafo que ele leu no final do outro programa, para que nós possamos dar continuidade. Perfeito. Então, o que nós estamos fazendo agora? Aliás, vale a pena esclarecer, eu acho que é importante esclarecer em cada programa, que a nossa responsabilidade, né, eu e a Amaury, é só em relação aos volumes pares da Revista Espírita. Isso, né? Então, os volumes ímpares serão com outra dupla. Né? Nós estamos, então, estudando a apresentação da Federação Espírita Brasileira, a primeira edição da Revista Espírita. E terminamos no programa anterior, né, quando a Federação, falando a respeito de Allan Kardec, naquele momento em que ele decidiu publicar a Revista Espírita, a Federação disse o seguinte: enfrentou incessantemente as mais ásperas lutas, as mais violentas tempestades, a fim de deixar aos continuadores de sua querida revista um campo de trabalho menos árduo e de horizontes mais bem definidos. Então, já que Kardec deixou assim para a gente, vamos fazer o melhor que esteja ao nosso alcance. Então, finalizando esta parte que é da apresentação da Federação Espírita Brasileira, a primeira edição da Revista Espírita, a FEB diz o seguinte: nos seus primeiros 12 anos, a Revista Espírita foi o complemento e o desenvolvimento da obra doutrinária encetada por Allan Kardec e também o seu principal esteio. Além do codificador, a revista contou com a colaboração de centenas de participantes. Então era uma tribuna livre mesmo. Né? Além do codificador, a revista contou com a colaboração de centenas de participantes, encarnados e desencarnados. Né? Nós vamos ler depois muitas coisas interessantes de encarnados, muitas coisas interessantes de desencarnados, mas algumas coisas também não tão interessantes de encarnados ou de desencarnados, mas que Kardec julgou por bem publicar, ele deixava muito claro isso, para que fosse submetido ao crivo dos leitores. Né? Então ele não publicava só aquilo que necessariamente era bom, porque o leitor tinha que saber analisar também se era bom ou não, não é isso? Com certeza. Tá, então, além do codificador, a revista contou com a colaboração de centenas de participantes, encarnados e desencarnados, franceses e de outras nações, dentre os quais cientistas, literatos, filósofos, religiosos e homens do povo, cada qual ajudando a lançar na sua respectiva esfera de ação os alicerces sobre os quais se ergueria o portentoso edifício do Espiritismo. Que diz você, Amaury? Eu digo que ele era um homem muito bom nessa área. Por quê? Porque ele arrebanhou não só grupos de pessoas que traziam, naquela época, cultura. Você falou literatas, né? Sim. Você falou homens de ciência, mas também daquele que tinha menos cultura. O homem do povo, né? O homem do povo, porque os livros que foram escritos foram para o povo. Né? Você vê hoje a difusão que a doutrina tem, né? Não só no nosso país, né? Mas na realidade nos países em que o Divaldo e outros espíritos encarnados vão divulgando, na Europa, no estado de Portugal, né? O quanto já cresceu, né? E quanto vem crescendo, porque todo mundo está precisando de entender por que acontece isso, por que acontece aquilo, por que nós sofremos. Então, essa necessidade faz com que a doutrina esteja cada vez mais se espalhando. Sim, a gente verifica, né? Estamos aproveitando a oportunidade para conhecer mais o perfil do Allan Kardec. Sim. A gente vê que ele era um democrata excepcional, né? Democrata, não concentrava nada só nas mãos dele, né? E como você destacou agora, né? Ele abria para a participação dos operários. A gente vai ver ao longo do tempo do estudo da revista a influência
influência que o Espiritismo teve sobre os operários franceses, né? A ponto de ser reconhecido pelas autoridades que os operários franceses, eles não precisavam de leis, né? Não precisavam de autoridade, porque o conhecimento da doutrina espírita era suficiente para mantê-los, né? Cumprindo as suas obrigações. Em ordem. Isso, não fazer o mal a ninguém. Então, já naquela época tinha sido reconhecido pelas autoridades que os operários franceses, conhecedores de doutrina espírita, poderiam ser deixados à vontade, porque eles não fariam mal de jeito nenhum. E é muito interessante, nos dias atuais, né, a gente tem, tanto você quanto eu, que temos uma atividade fora da doutrina espírita, né? Você não precisa dizer que você é espírita, mas o outro espírita, com o tempo, ele vai observando que aquele é espírita. Sim, você parece espírita, né? Fala assim, nossa, ele não é evangélico, ele não é católico, ele não é budista, ele tem uma conduta. Eu milito na área de educação, a maioria dos meus alunos, que são do 2º grau, alunos de 16, 15, 16, 17 anos, a maneira que eu dou aula, né, e eu aplico a doutrina espírita junto com eles, que são muito carentes, eles dizem assim, o senhor não é evangélico não, né, doutor? Aí o professor, eu falei assim, não, eu sou espírita. O senhor é macumbeiro. Aí eu falo, não, meu filho, isso é espiritualismo, né? O espiritismo é isso. Tem que estudar, tem que ler, é ciência. Então muitos se interessaram exatamente quando você fala que é ciência, porque esses muitos que eu estou falando são aqueles que resolveram, olha, eu vou ser médico, eu vou militar na área científica. Sim. E aí buscam. Eu tenho alunos até hoje que me acompanham, ouvindo a rádio, ouvindo palestras, foram em palestras que eu dei nos centros espíritas. Então é muito gratificante, né? Sim. Que você, sem dizer o que você é reconhecido. Olha, isso aí é diferente. O espiritismo está na veia, né? Está na veia. É a nossa conduta, né? É a nossa conduta que se forma um espelho. Sim. Mas vamos em frente? Vamos nós. Então, nós estamos agora já no último parágrafo da apresentação da Federação Espírita Brasileira, a primeira edição da Revista Espírita. Então, a Federação, aqui na pessoa do Nestor João Mazotti, né, que era o presidente da Federação Espírita Brasileira em 2004, né, assim, pois é esse acervo inestimável que a Federação Espírita Brasileira tem o prazer de colocar à disposição dos estudiosos da doutrina espírita e de todos os interessados da sua difusão. E nós, como espíritas, só temos que agradecer à Federação Espírita Brasileira pela iniciativa, né? Perfeito. Muito importante ter colocado esse material à nossa disposição. Tá certo? Perfeito. E aí, nós hoje vamos entrar nas notas do tradutor. Como nós combinamos, nós não deixaríamos nada sem ser lido, né, e meditado, né? E também nas notas do tradutor, que foi o Evandro Nolito Bezerra, né, nós vamos aprender muitas coisas e ter várias outras informações, né, que não vieram na apresentação da federação, mas que o tradutor trouxe para a gente. Então, outras informações importantíssimas através do tradutor. Vamos lá? Vamos juntos. Então, nos disse o Evandro, tão logo assumimos o compromisso de verter para o português a Revista Espírita de Allan Kardec, sentimos-nos tomados de certa apreensão diante da própria magnitude do trabalho. 12 alentados volumes, publicados em Paris, sob a responsabilidade direta do codificador, no período de 1858 a 1869, totalizando 4.568 páginas, a partir dos originais franceses, que integram o acervo da Biblioteca de Obras Raras da Federação Espírita Brasileira em Brasília. Aí a gente fica olhando agora, não o Allan Kardec, mas os seguidores do Allan Kardec, né? Porque o Evandro também é digno de admiração. Com certeza. Você pegar uma obra dessa em francês, certamente também o Evandro tinha que cuidar da sua própria subsistência, né, atender a sua família, e não ganharia um centavo para fazer esse trabalho, né? Então ele é chamado para isso. Quando nós somos chamados para comentar a revista, nós já ficamos meio apreensivos. Imagina para traduzir a revista, de modo a que o pensamento de Kardec venha não fosse alterado. Não fosse alterado. Não é um trabalho simples. Não, né? É um trabalho Por isso simples. que ele fala assim, é importante
a gente reconhecer o valor das pessoas, né? Com certeza. Todas essas pessoas que estão sendo úteis ao nosso crescimento espiritual. Com que certeza. Deus abençoe a elas sempre, tá? Sempre. Não é isso? Então, prosseguindo com o Evandro, ele dizendo o seguinte: a par desse aspecto puramente material, a emoção de mergulhar, por assim dizer, na suave psicosfera do espiritismo nascente, cujas claridades começavam a derramar-se sobre a humanidade sofredora, em cumprimento à promessa de Jesus de ficar eternamente conosco. Conscientes de estar lidando com preciosa ferramenta, desde logo assumimos o compromisso inarredável de jamais deturpar a verdade, né? Então a nossa admiração pelo Evandro vai crescer cada vez mais. Com certeza. Não é isso? Né? Então, conscientes de estar lidando com a preciosa ferramenta, desde logo assumimos o compromisso de inarredável de jamais deturpar a verdade, de maneira a garantir a necessária fidelidade ao texto traduzido. Em pleno século XXI, já não podíamos incorrer nas velhas artimanhas do passado, que nós devemos ter cometido esses erros no passado. Com certeza. Não é isso? Então, já não podíamos incorrer nas velhas artimanhas do passado, que o tempo, por certo, já sepultou. Quem não se lembra das intercalações, supressões e outras modificações lamentáveis que pontificaram nos tempos de intolerância inseridas nos evangelhos, né? Justamente por aqueles que deveriam zelar pela pureza dos ensinamentos de Jesus, né? Então, quanta coisa nós perdemos no Evangelho em razão dessas intercalações, dessas supressões que foram feitas ao longo do tempo, né? Mas é interessante, Amaury, já passo para você, mas é interessante a esse respeito que os espíritos atualmente nos falam que, apesar de terem ocorrido essas intercalações, essas supressões, o Cristo, ele próprio, interferiu de modo a não permitir que o núcleo do Evangelho fosse alterado. Perfeito. Né? Então nós não podemos ter medo de estudar o Novo Testamento achando que ali tem muita coisa que foi alterada, porque o que não podia de maneira alguma ser alterado, né? A essência não foi alterada porque o Cristo não permitiu que se alterasse. Eu me lembro do Severino Celestino, sim, que você conhece, é um estudioso, né? Admirável, né? Admirável, conhece o hebraico, né, com profundidade. Os professores dele foram hebraicos também, e ele fala exatamente da grande problemática que existe nos evangelhos, em função da deturpação. Jesus falava em aramaico, e falava também a língua judaica. Então, isso tudo transformado para o grego, para o latim, para o grego, e depois para os idiomas alemão, inglês e o português, trouxeram muitas deturpações. Então, muitas colocações são, na realidade, erradas, são falhas, né? Eu me lembro de uma que ele comentou, até numa entrevista feita para a Boa Nova, Rádio Boa Nova, em que ele foi perguntado a ele: professor, as Bíblias, né, que existem hoje, existem aquelas confiáveis? Ele disse: olha, nenhuma delas é confiável por causa desse problema. Sim. E aí ele cita uma ou outra que são, vamos dizer, melhores, né? São mais, vamos dizer assim, mais fechamento com a realidade. Sim. Foi o cuidado que o nosso amigo Evandro fez para manter a essência. Sim, né? Eu não quero ser responsável por alterar nada do pensamento de Kardec. Exatamente, do pensamento de Kardec. Sim. E aí ele comenta uma passagem, virou para a jornalista e falou assim: eu vou falar um pedacinho, você vai responder o complemento. O Senhor é meu pastor. Aí a jornalista: e nada me faltará. Pois está errado. Aí ele comenta: está errado porque não foi isso que ele falou. Na tradução séria, ele diz assim: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Ele, Deus, não vai me faltar na minha caminhada. Sim, e não que nada vai faltar, que é diferente realmente. Nada, né? Significa material. Sim. Então, essas deturpações levam
aos grandes enganos, o fanatismo, né? Porque deturpam. Então temos que ter muito cuidado, e graças a Deus a doutrina está caminhando com essas pessoas como o Evandro e outros, né? Para manter a integridade da palavra. Você vê como é que isso é sério, né? Porque você acabou de informar, né, a respeito da colocação do Severino, né? Isso implica, inclusive, na perda da fé por muitos, né? Porque quando vem a afirmativa de que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e eu observo que tudo está me faltando, né? Então como manter a fé? Kardec nem ia, né? Em frente por isso. Né? Exato. Então quando a gente verifica que e não me faltará, aí faz sentido, né? Eu posso estar muito problemático materialmente, etc., mas mesmo nos meus problemas, Deus não me faltará. Não me faltará. Muito interessante. Bom, aí concluindo esse parágrafo que eu estou terminando de ler, o Evandro diz o seguinte: legislando em causa própria e a soldo de propósitos inconfessáveis, estamos vendo que ele está falando do passado, né? Então, legislando em causa própria e a soldo de propósitos inconfessáveis, muitas vezes a verdade foi ardilosamente escamoteada pelos próprios teólogos que serviam a igreja dominante com vistas a cohonestar as suas doutrinas insustentáveis, né? Cohonestar é fazer que pareça honesto. Isso. Então, a gente vê que muito interessante, né, o que ele traz aqui, e você já trouxe aí o exemplo, né, concreto, né? Verdade. Sigamos em frente? Vamos embora. Sigamos em frente. Então vamos lá. Está muito interessante, né? Porque nós vamos vendo o quanto a coisa se encaixa na nossa atualidade, né? Sim, nossa, isso é de um proveito enorme no nosso dia a dia, né? Aquele negócio que Jesus dizia assim, veja quem tem olho de ver. Né? Então aproveite quem saiba aproveitar. Exatamente. Não é isso? Então vamos lá. E como se tudo isso não bastasse, o receio natural e compreensível de abraçar a atividade até então confiada somente a inteligências de Escol, da expressão de Luiz Olímpio, Guion Ribeiro e Manuel Justiniano de Freitas Quintão, para não nos afastarmos da Federação Espírita Brasileira, nem de suas irrepreensíveis traduções das obras básicas de Allan Kardec, né? Então o que o Evandro estava pensando nesse momento? Gente, quem traduziu anteriormente foi Guion Ribeiro, né? Foi o Manuel Quintão. Agora entro eu, né? Sabe? Então, com essa responsabilidade, isso, né? Entendeu? Vamos lá, dá para a gente ler mais um parágrafo aqui do nosso Evandro, né? Então nós estamos vendo notas do tradutor à primeira edição, tá isso? Então diz ele: entretanto, e fazendo abstração do conteúdo e do significado extraordinários da Revista Espírita, essa tarefa representava uma oportunidade inesquecível de rever Paris com os olhos da alma, né? Então, enquanto ele lia, não é que ele fosse visitar Paris, né? Não era com os olhos da carne, mas ele entraria nesse clima e ia rever Paris com os olhos da alma. Então, diz ele, por certo, não a Paris futurista, e aí a gente certamente vai errar na expressão, porque ele coloca em francês mesmo, né? Então, ele diz assim, por certo, não a Paris futurista de La Défense, né? Ou La Défense, travestida de megalópole americana, mas aquela da Belle Époque, embelezada por Napoleão III e envolvida da charmante atmosfera do século XIX, com seus boulevards adornados de plátanos e olmos, ou reverberes, e cafés, sempre apinhados de gente bonita. Mas, mais uma vez, percorrer aquelas ruas, vielas e locais, outrora tão familiares ao codificador. E aí ele dá alguns exemplos. Vou girar, eu estou falando do jeito que eu acho que sei, né? Tá certo. Os que conhecem francês. Que nos perdoem, né? O francês. Isso, Vou girar, Grange Betelier, Rochechouart, Passage Sainte-Anne, Kardec cita muito, foi uma residência dele, né? Cego, Harp, Martis, Tiquetone, Sèvres, Odéon, Tuileries, Luxembourg, Palais Royal, Galerie d'Orléans, Montparnasse, Montmartre, Père Lachaise, mirar novamente as belezas da cidade luz, cuja magia a linguagem humana é incapaz de retratar.
De fato, como descrever as brumas da manhã, os matizes dourados do outono, o suave encanto do entardecer, o cintilar das estrelas do firmamento e o frenesi dos transeuntes dos Champs-Élysées. Então, ele vê a responsabilidade dele, ele tem que descrever todo aquele ambiente, né, da Paris daquele tempo. Né? Tudo com a alma, né? Tudo com a alma. Porque ele fazendo a tradução, né, ele visualizava na sua mente tudo aquilo. Ele tinha que se transportar para lá, né? Eu vejo de uma outra forma também. Se ele visualizava tudo isso, é que provavelmente o nosso Evandro, né, ele também veio de lá. Veio da França, porque quando a gente tem esses laços, né, eu me lembro, o meu filho está com 11 anos, mas quando ele era menor, em que ele estava muito mais lá do que cá, né, certa vez a gente assistindo um filme, ele tinha 4 anos, e assistindo um filme, a pessoa no filme mostrou a Torre Eiffel, mas não falou nada que era a Torre. Eu estive nesse local e mostrou o Big Ben também. Mas quando ele mostrou a Torre Eiffel, meu filho virou e falou assim, a Torre Eiffel, Paris. A minha esposa, que vem de família evangélica, deu um salto, porque nós nunca tocamos nesses assuntos, né? Ele era muito jovem, 4 anos, e aí eu pisquei o olho para minha esposa e disse assim, você veio de lá, né, meu filho? Aí ele disse, não, pai, nós viemos. Nossa. Só que você veio primeiro. Então, o que eu vejo, o que eu me lembro, já vi tantas palestras que eu adoro, o Divaldo Pereira Franco é um deles, né? Essa grande migração para o Brasil, né? Daqueles que um dia viveram lá e dão hoje continuidade no nosso país e o desenvolvimento do espiritismo. Sim, claro, né? Porque se nós manifestamos lá essa grande identificação com a doutrina dos espíritos, né, nós deveríamos prestar um serviço à humanidade, passando para outras plagas, né, para outros países, né, a fim de, certamente nós não conhecemos a doutrina espírita pela primeira vez, né? Com certeza. Não foi nessa existência que nós tivemos contato com a doutrina espírita. Por isso que a gente se identifica muito, né, com ela, né? Sim, né, com facilidade, tudo tão lógico, né? Lógico, tão simples. Né? E tão complexo no sentido de você entender que tudo na vida tem uma causa e tem um efeito. Então, para que a gente tenha um efeito positivo, façamos dessa causa positiva. Isso. Para que a gente, como Joana de Ângeles um dia disse, a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Vamos, Artemio, parar por aqui? Sim, vamos encerrar vamos encerrar porque o nosso amigo, o nosso irmão Artemio vai continuar da onde ele parou no próximo programa. Se Deus quiser. Muita paz a todos. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.